onde Jesus aparece em Malaquias, o sol da justiça. O céu não se fechou de repente. Antes que o silêncio caísse sobre Israel como um véu pesado, Deus decidiu falar uma última vez. Não foi uma palavra suave, nem uma promessa confortável. Foi uma voz que atravessou a superfície da religião e alcançou o coração cansado de um povo que ainda frequentava o templo, ainda oferecia sacrifícios, ainda pronunciava o nome do Senhor, mas já não tremia diante dele. Malaquias surge nesse ponto exato da história, quando a fé não havia morrido, mas havia perdido o peso. O exílio havia terminado, o templo fora reconstruído, a vida religiosa retomara sua aparência normal, porém algo essencial havia se quebrado por dentro. A esperança já não era viva, era mecânica. A obediência já não era resposta ao amor, era rotina. E é nesse cenário que Deus anuncia que o dia está vindo. Não se trata apenas de um aviso sobre juízo futuro. Trata-se de um diagnóstico espiritual profundo. O problema não era a ausência de culto, mas a ausência de temor. O problema não era a falta de palavras, mas a perda da reverência. Malaquias não fala para pagãos distantes, mas para um povo que conhece a lei, carrega as escrituras e se vê como herdeiro das promessas. Ainda assim, esse povo começou a tratar Deus como previsível, negociável, comum. E quando o sagrado se torna comum, o céu responde. A última profecia do Antigo Testamento não encerra uma era por acaso. Ela prepara o terreno para algo maior. Cada acusação, cada confronto, cada promessa lançada por Malaquias aponta para uma tensão que não será resolvida naquele tempo. O profeta fala de amor questionado, de alianças violadas, de justiça aparentemente ausente, mas também anuncia que a resposta definitiva não virá de reformas religiosas nem de líderes humanos. Virá do próprio Deus, manifestado de uma forma que poucos esperavam. Antes que o silêncio de 400 anos se estabeleça, o Senhor deixa registrado que a história não está fora de controle. O juízo não foi abandonado. A justiça não foi esquecida. A luz não se apagou. Ela apenas aguardava o momento certo para nascer. E é exatamente nesse ponto que Malaquias se torna uma ponte entre a noite e a aurora, entre a espera e o cumprimento, entre a promessa antiga e a revelação final. O que começa como confronto, termina como esperança. O que parece acusação se transforma em anúncio. O livro não fecha com trevas, mas com expectativa. Um dia virá, um fogo virá, uma luz nascerá. E somente os que aprenderem a temer o nome do Senhor compreenderão o significado desse amanhecer. Eu vos amei, diz o Senhor. Não é uma pergunta, nem uma metáfora poética. É uma declaração direta, carregada de história, aliança e fidelidade. Ainda assim, a resposta que surge do coração de Israel não é adoração, mas desconfiança. Em que nos amaste? A nação que foi escolhida, preservada no exílio e restaurada à sua terra, começa a medir o amor de Deus pelas circunstâncias presentes. Quando a prosperidade não vem como esperado, o amor é colocado em dúvida. Quando a justiça parece tardar, a fidelidade divina passa a ser questionada. Aqui nasce a primeira grande fratura espiritual denunciada por Malaquias. O amor de Deus deixa de ser fundamento e passa a ser debatido. O povo já não se lembra da eleição, da preservação histórica, da mão invisível que sustentou cada geração. Em vez disso, compara-se com outras nações, observa os ímpios prosperarem e conclui que o amor divino precisa ser provado novamente. O problema não é a ausência de provas, mas a cegueira causada pela familiaridade com o sagrado. Deus responde não com emoção, mas com memória. Ele relembra Jacó e Esaú, não como uma discussão abstrata sobre indivíduos, mas como um testemunho histórico de escolha soberana. Israel existe porque Deus escolheu amar.
Edom existe, mas permanece como sinal de que força humana não substitui eleição divina. O amor de Deus não se manifesta apenas em bênçãos imediatas, mas na preservação de um povo ao longo do tempo, apesar de suas falhas constantes. O questionamento do amor divino revela algo mais profundo. Quando o coração se distancia, até a graça passada perde significado. O povo ainda conhece as histórias, mas já não as reconhece como testemunho vivo. A fé começa a se apoiar no agora, e não na fidelidade contínua de Deus. Esse deslocamento é perigoso, porque transforma o relacionamento com o Senhor em uma balança instável, onde o amor é confirmado apenas quando os resultados agradam. Malaquias expõe que duvidar do amor de Deus não é um problema intelectual, mas espiritual. É o primeiro passo para tratar o altar com desprezo, a aliança com indiferença e a justiça com cinismo. Quando o amor é questionado, todo o restante se fragiliza. Por isso, o profeta começa aqui. Antes de falar de juízo, ele confronta a raiz. Antes de anunciar o dia ardente, ele revela o coração frio. E enquanto o povo pergunta onde está o amor de Deus, o céu já prepara a resposta definitiva, não em palavras, mas em uma manifestação que encerraria toda dúvida. Um amor que não precisaria mais ser debatido, apenas contemplado. Mas até que essa luz se revelasse, Israel precisaria encarar o peso de ter esquecido aquilo que sempre o sustentou. Os sacrifícios ainda subiam ao altar. O sangue ainda era derramado. O incenso ainda perfumava o ambiente sagrado. À primeira vista, nada havia mudado, mas Deus vê além da superfície. O que para os homens parecia continuidade, para o céu era decadência. O altar permanecia aceso, mas havia perdido peso. A adoração seguia ativa, mas estava vazia de temor. O sagrado não havia sido abandonado, havia sido banalizado. Malaquias volta sua palavra agora aos sacerdotes, não como acusação isolada, mas como revelação de uma crise profunda. Aqueles que deveriam guardar o conhecimento tornaram-se administradores do ritual. Em vez de conduzir o povo à reverência, passaram a facilitar a indiferença. Animais defeituosos eram aceitos, ofertas sem valor eram colocadas diante do Senhor, e o nome de Deus era tratado como algo comum. O problema não era econômico, era espiritual. Não se tratava de pobreza, mas de desprezo. Deus expõe o absurdo dessa atitude com uma pergunta simples e devastadora. Ofereceriam tais coisas a um governador humano? Esperariam favor ou honra após tamanho desrespeito? Aquilo que não seria levado a um homem era levado ao Senhor dos Exércitos. O altar se transformou em palco de conveniência, e a adoração passou a ser moldada pelo mínimo aceitável, não pela glória de Deus. Essa perda de peso espiritual não surgiu de um dia para o outro. Ela nasce quando o temor é substituído pela rotina, quando o ofício sagrado se torna profissão. Quando a presença de Deus é presumida, não buscada. Os sacerdotes já não se viam como mediadores do temor, mas como operadores do sistema religioso. O altar continuava funcionando, mas o céu já não se agradava. Malaquias revela que o problema do povo começa no altar, mas não termina ali. Quando os líderes perdem a visão da santidade, o povo aprende a tratar Deus da mesma forma. A corrupção espiritual nunca permanece isolada. Ela se espalha silenciosamente, normalizando o que antes causava espanto. A mesa do Senhor passa a ser desprezada e o culto se torna obrigação social, não resposta do coração. Deus então declara algo que soa severo, mas é profundamente justo. Melhor seria que as portas do templo fossem fechadas do que continuar oferecendo adoração vazia. Essa palavra não é rejeição do culto, mas defesa da santidade. Deus não rejeita sacrifícios porque é exigente demais, mas porque é santo demais para aceitar o que não vem do coração quebrantado.
Aqui se estabelece um princípio eterno. A presença de rituais não garante a aprovação divina. A continuidade da liturgia não assegura comunhão. Quando o altar perde peso, a fé se torna leve demais para sustentar o dia da aprovação. E é exatamente por isso que Malaquias avança. Porque um altar sem temor não resiste quando o fogo da justiça se aproxima. O confronto não visa destruição, mas restauração. Deus expõe o erro antes que o juízo final chegue. Ainda há tempo para recuperar o peso da glória, restaurar a honra do nome do Senhor e devolver ao altar aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Mas para isso, o coração precisará ser confrontado de forma ainda mais profunda, alcançando não apenas o templo, mas a vida inteira do povo. A infidelidade não começou no templo. Ela atravessou os portões e se instalou dentro das casas. O que antes era percebido apenas no altar agora se revelava nos relacionamentos, nos votos quebrados e nas alianças tratadas como descartáveis. Malaquias expõe uma verdade desconfortável. Não existe espiritualidade verdadeira que não alcance o cotidiano. O povo continuava oferecendo sacrifícios, mas suas vidas negavam aquilo que seus lábios proclamavam. Deus volta. Sua palavra para a aliança, não como um conceito teológico distante, mas como realidade viva. A aliança não era apenas entre Deus e Israel, mas também entre marido e mulher, entre palavra e compromisso, entre promessa e fidelidade. Quando essas alianças são violadas, o culto se torna incoerente. O Senhor declara que Ele próprio foi testemunha dos votos feitos e por isso não ignora as lágrimas derramadas no altar por aqueles que foram traídos no lugar onde deveriam encontrar proteção. A dor descrita por Malaquias não é apenas social, é espiritual. Homens quebram seus votos e depois se aproximam do altar, esperando aceitação automática. O problema não está apenas na infidelidade conjugal, mas na fragmentação interior que ela revela. Um coração dividido nunca permanece fiel por muito tempo, nem a Deus, nem às pessoas. A quebra da aliança humana expõe a quebra da aliança espiritual. O profeta revela que Deus odeia o divórcio não como um capricho moral, mas porque ele é sinal de violência contra a própria essência da aliança. Não se trata apenas de separação física, mas de uma ruptura do pacto que reflete o caráter do próprio Deus. Quando Israel trata alianças como contratos temporários, está declarando que não compreende o Deus com quem se relaciona. Malaquias conduz o povo a uma pergunta silenciosa. Como esperar justiça do céu se a injustiça é tolerada dentro de casa? Como clamar por fidelidade divina se a fidelidade humana é descartável? O culto passa a ser ruído quando não há coerência entre o que se oferece a Deus e o que se vive diante dos homens. O Senhor não separa espiritualidade de ética nem fé de compromisso. Essa revelação pesa sobre a consciência do povo porque desmonta uma falsa segurança. Não basta frequentar o templo, não basta manter aparência religiosa. Deus examina o coração, os votos, as intenções e a forma como suas alianças são honradas. O altar não cobre a infidelidade, ele a expõe. A palavra de Malaquias não fecha essa ferida com consolo imediato. Ela deixa a tensão no ar, porque algo maior está sendo preparado. Se as alianças humanas refletem a relação com Deus, então a esperança não virá apenas de ajustes comportamentais. Será necessária uma restauração mais profunda, uma fidelidade que não dependa da força humana, mas de um coração transformado. O povo começa a perceber que a crise não é externa, é interna. Não está na política, nem nos inimigos, mas na própria maneira de se relacionar com Deus e com o próximo. E enquanto essa percepção cresce, uma pergunta silenciosa se forma: quem poderá restaurar aquilo que foi quebrado por dentro? A resposta ainda não é revelada,
mas o caminho para ela já começou a ser traçado. Enquanto o povo se acostumava a mudar seus padrões conforme a conveniência do tempo, Deus se apresentava com uma afirmação que atravessa séculos: Ele não muda. Essa declaração não surge como argumento teológico abstrato, mas como a última âncora de esperança em meio a um cenário de distorção espiritual. Se Israel ainda não havia sido consumido, não era por mérito próprio, mas porque o Deus da aliança permanecia fiel, mesmo quando o povo se tornava instável. A imutabilidade de Deus expõe um contraste perturbador. O Senhor permanece o mesmo em santidade, justiça e misericórdia, enquanto o coração humano se ajusta, negocia e se adapta às pressões culturais. O povo não abandonou a fé de forma aberta, mas a remodelou silenciosamente. A obediência passou a ser seletiva. A verdade passou a ser relativizada. A esperança passou a depender do momento. E nesse processo, Israel começou a se afastar de Deus, acreditando ainda estar próximo. Malaquias revela que essa distorção não é percebida facilmente. O povo pergunta como se afastou, porque a mudança foi gradual. Não houve ruptura visível, apenas um deslocamento contínuo. A lei continuava sendo lida, o templo frequentado, os rituais mantidos, mas o coração já não estava alinhado com o caráter imutável de Deus. A fé havia se tornado uma versão ajustada à conveniência humana. Deus então chama o povo ao arrependimento não como ameaça, mas como convite. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Essa declaração carrega tanto graça quanto seriedade. A porta ainda está aberta, mas o retorno exige reconhecimento da distância. Não é possível experimentar restauração sem admitir o afastamento. O problema não era a ignorância da lei, mas resistência à transformação. A imutabilidade de Deus também redefine a esperança. Se ele mudasse conforme o comportamento humano, Israel já teria sido destruído. É justamente porque ele permanece fiel à sua palavra que o juízo não se antecipou. A paciência divina não é indiferença, é misericórdia que aguarda arrependimento. Mas essa mesma constância que preserva também garante que a justiça não será anulada. Nesse ponto, Malaquias eleva o peso espiritual da mensagem. O Deus que não muda não será moldado pelas expectativas humanas. Ele não se adapta à religião superficial, nem se acomoda à fé conveniente. Sua fidelidade não legitima a rebeldia, apenas sustenta o tempo de retorno. A imutabilidade divina é ao mesmo tempo abrigo e advertência. O povo começa a perceber que não está lidando com um Deus previsível, mas com um Deus constante. E essa constância exige alinhamento, não adaptação. A esperança verdadeira não nasce da capacidade humana de mudar Deus, mas da disposição de ser transformado por Ele. Essa revelação prepara o terreno para um confronto ainda mais sensível. Se Deus não muda e a distância permanece, então algo no relacionamento precisa ser exposto com ainda mais clareza. A crise espiritual não se limita à fidelidade emocional ou moral. Ela alcança também a confiança, a entrega e a maneira como o povo lida com aquilo que declara pertencer ao Senhor. E é nesse ponto que a palavra profética avança, tocando em um aspecto que poucos estavam dispostos a reconhecer. Há uma acusação que corta mais fundo do que o povo imagina, porque ela toca diretamente na confiança. Deus declara que foi roubado, e a reação imediata não é arrependimento, mas espanto. Em que te roubamos? A pergunta revela que o problema não era rebeldia consciente, mas uma fé fragmentada, incapaz de perceber que reter diante de Deus é também uma forma de negar quem Ele é. O povo ainda oferecia algo, mas já não entregava o que reconhecia como pertencente ao Senhor. Malaquias expõe que o roubo não está no valor absoluto, mas na atitude do coração.
Dízimos e ofertas não são tratados como taxa religiosa, mas como expressão de dependência. Quando o povo retém, não está apenas guardando recursos, está declarando que não confia na provisão divina. A crise não é financeira, é espiritual. O céu não se fecha por escassez de rituais, mas por ausência de fé viva. Deus revela que essa retenção gera um ciclo silencioso. O povo segura com medo, a provisão diminui, a confiança enfraquece ainda mais e então concluem que servir a Deus não funciona. O erro inicial passa despercebido, mas suas consequências se acumulam. O relacionamento com o Senhor é reduzido a cálculo e a entrega se transforma em negociação. O chamado de Deus é surpreendente. Ele convida o povo a provar sua fidelidade, não por arrogância, mas por misericórdia. Abre-se aqui uma das raras ocasiões em que o Senhor desafia a incredulidade humana com promessa direta. Se houver retorno genuíno, os céus se abrirão. A bênção não é apenas material, é restauradora. Ela reconstrói a confiança quebrada e reposiciona o coração no lugar correto. Malaquias revela que a relação entre oferta e coração é inseparável. Não se trata de comprar favor, mas de reconhecer senhorio. Quando o povo entrega, confessa que Deus governa. Quando retém, assume o controle. O roubo denunciado pelo profeta é, no fundo, a tentativa humana de manter a autonomia enquanto ainda espera a proteção divina. Deus também expõe que essa infidelidade afeta o testemunho diante das nações. Israel deveria refletir a glória do Senhor, mas se tornou sinal de escassez espiritual. Quando o povo que carrega a promessa vive como se estivesse abandonado, o nome de Deus é desonrado. A restauração, portanto, não é apenas para benefício interno, mas para que o Senhor seja reconhecido como fiel e poderoso. A promessa de bênção não elimina a seriedade do confronto. O tempo de retorno ainda existe, mas não permanecerá aberto para sempre. A paciência divina aguarda resposta, não justificativa. O povo começa a perceber que a crise espiritual é mais profunda do que imaginava. Não se trata apenas de amar menos, obedecer menos ou crer menos. Trata-se de confiar menos. Esse confronto prepara o coração para uma pergunta ainda mais inquietante. Se mesmo após tantos chamados, o povo continua esperando resultados sem entrega, qual é então o verdadeiro valor de servir ao Senhor? É nesse ponto que a tensão se intensifica. A fé começa a ser questionada não apenas na prática, mas no sentido. E essa dúvida silenciosa abre espaço para o próximo confronto profético. Uma pergunta começa a se espalhar entre o povo, não em voz alta, mas no íntimo. Ela não nasce da rebeldia aberta, mas do cansaço espiritual. Vale a pena servir ao Senhor? Os que desprezam a Deus parecem prosperar. Os arrogantes avançam sem freios, enquanto os fiéis carregam o peso da obediência sem ver recompensa imediata. A justiça parece atrasada e o silêncio do céu começa a ser interpretado como indiferença. Malaquias expõe essa acusação com precisão cirúrgica. O problema não está apenas na dúvida, mas na conclusão a que o coração chega. Quando a prosperidade dos ímpios se torna argumento contra a fidelidade de Deus, algo essencial foi invertido. O povo passa a avaliar a justiça divina pelo sucesso visível e imediato, esquecendo que o Senhor governa a história, não apenas o momento. Essa tensão revela um conflito antigo. Desde os Salmos, a alma humana luta para compreender por que os maus prosperam enquanto os justos sofrem. Mas em Malaquias, a questão ganha um peso mais grave. Não se trata de uma pergunta feita em oração, mas de uma acusação formulada em conversa comum. A fé deixa de ser diálogo com Deus e se transforma em julgamento sobre ele. Deus não ignora essa murmuração, ele a registra. Cada palavra dita contra sua justiça
é pesada, não porque ele precise se defender, mas porque essas palavras revelam o estado do coração do povo. Quando servir a Deus passa a ser visto como investimento de retorno duvidoso, o relacionamento já foi reduzido à utilidade. O Senhor deixa de ser amado por quem Ele é e passa a ser seguido apenas pelo que pode oferecer. Malaquias mostra que essa visão distorcida nasce de uma compreensão superficial da justiça divina. O povo espera que Deus intervenha imediatamente, sem perceber que a paciência do Senhor não é aprovação do mal, mas adiamento do juízo. O tempo da justiça não segue o ritmo da impaciência humana. O atraso aparente é, na verdade, misericórdia em ação. Ao permitir que os ímpios prosperem por um tempo, Deus expõe o coração dos que o servem. Alguns permanecem fiéis, outros se escandalizam, e muitos começam a negociar sua devoção. A prova não está na abundância ou na escassez, mas na permanência. Quem permanece fiel, quando a justiça parece distante, revela que não serve a Deus por conveniência, mas por reverência. Esse confronto é desconfortável porque desmonta expectativas falsas. Servir ao Senhor nunca foi garantia de conforto imediato, mas sempre foi promessa de fidelidade eterna. O povo, porém, começa a confundir recompensa com justiça e prosperidade com aprovação. Quando essas confusões se instalam, a fé se torna frágil demais para atravessar o tempo da espera. Malaquias não resolve essa tensão imediatamente. Ele a aprofunda, porque antes que a justiça se manifeste plenamente, algo precisa ser separado. Nem todos os que murmuram são iguais. Nem todos os que servem o fazem pelo mesmo motivo. No meio da confusão, Deus começa a distinguir silenciosamente aqueles que o temem daqueles que apenas o utilizam. E é nesse ponto que a narrativa avança, revelando que, mesmo em tempos de dúvida coletiva, o Senhor nunca perde de vista os que permanecem fiéis em silêncio. Enquanto a murmuração se espalha e a fé de muitos se fragiliza, algo quase imperceptível acontece nos bastidores espirituais da nação. Não há revoltas, não há discursos públicos, não há gestos espetaculares. Há apenas pessoas que continuam temendo o nome do Senhor. Elas falam entre si, não para acusar Deus, mas para lembrar quem Ele é. Em meio ao ruído da incredulidade, nasce um silêncio reverente que o céu não ignora. Malaquias revela que Deus escuta essas conversas discretas. Não são orações longas nem atos públicos de piedade, mas palavras simples, carregadas de temor. Enquanto muitos discutem se vale a pena servir ao Senhor, esse pequeno grupo permanece fiel, sem garantias visíveis. Eles não sabem quando a justiça virá, mas sabem em quem confiam. E essa diferença muda tudo. O profeta então introduz uma imagem que altera completamente a percepção do tempo e da recompensa. Um livro de memória é escrito diante de Deus. Não é metáfora poética vazia, mas declaração espiritual profunda. O Senhor registra os que o temem e os que se lembram do seu nome. Em um mundo onde o sucesso parece pertencer aos arrogantes, Deus revela que a verdadeira história está sendo escrita em outro lugar. Esse livro não existe porque Deus se esquece, mas porque Ele faz questão de afirmar que nada passa despercebido. Cada ato de fidelidade silenciosa, cada decisão tomada por temor, cada escolha feita longe dos holofotes é vista, registrada e preservada. A justiça divina não opera apenas no cenário público, mas no coração daqueles que permanecem firmes quando ninguém está olhando. Aqui, a esperança muda de lugar. Ela deixa de estar no presente visível e passa a repousar na fidelidade de Deus ao longo do tempo. Os que temem o Senhor não são definidos pelo que possuem, mas pelo que esperam. Eles não precisam provar nada agora, porque confiam que o Senhor fará distinção no tempo certo.
Essa promessa não é imediata, mas é absoluta. Malaquias declara que chegará o dia em que essa distinção será evidente. O Senhor separará o justo do ímpio, aquele que o serve daquele que apenas o menciona. A diferença que hoje parece invisível será revelada com clareza incontestável. O livro da memória se tornará testemunha viva de que a fidelidade nunca foi em vão. Esse anúncio traz consolo, mas também responsabilidade. Temor não é emoção passageira, é postura contínua. Não é medo paralisante, é reverência que orienta escolhas. Os que temem o nome do Senhor não são perfeitos, mas são perseverantes. Eles permanecem porque sabem que a justiça não depende do presente, mas da palavra imutável de Deus. À medida que essa verdade se estabelece, a narrativa ganha novo peso. A justiça que parecia distante começa a tomar forma concreta. O mesmo Deus que registra também age. O livro da memória não é o fim da história, é o prelúdio de um evento maior. Um dia está se aproximando, não apenas para revelar quem pertence ao Senhor, mas para manifestar sua justiça de maneira definitiva. E quando esse dia chegar, não haverá confusão. O fogo que se aproxima não será aleatório. Ele saberá exatamente o que consumir e o que preservar. A fidelidade silenciosa será reconhecida. A espera terá sentido. E aqueles que temeram o nome do Senhor compreenderão que nunca estiveram esquecidos, apenas sendo preparados para algo muito maior. O profeta ergue agora o véu do futuro e revela um dia que não pode ser evitado. Não é uma possibilidade distante, nem uma ameaça simbólica. É uma certeza determinada pelo próprio Deus. Um dia vem, ardente como fornalha, e diante dele toda a ilusão cai. Não haverá espaço para neutralidade, nem abrigo na aparência religiosa. O fogo não discerne por discursos, mas por essência. Malaquias descreve esse dia com imagens que atravessam a alma. Os soberbos e todos os que praticam a impiedade serão como palha seca. Não porque Deus seja impaciente, mas porque a justiça não pode conviver eternamente com o mal. A prosperidade aparente dos ímpios, que antes confundia o povo, agora é revelada como temporária. O fogo que se aproxima não será arbitrário. Ele consumirá aquilo que não tem raiz em Deus. Aqui a justiça deixa de ser conceito teológico e se torna evento histórico. O juízo não é mais debatido, é anunciado. O tempo da paciência não anula o tempo da verdade. O mesmo Deus que registrou silenciosamente os que o temem, agora declara que o mal não permanecerá impune. Cada atitude, cada palavra e cada escolha caminham para um desfecho inevitável. Esse anúncio não nasce do desejo de destruição, mas da necessidade de restauração. O fogo não existe apenas para consumir, mas para purificar. Aquilo que é falso não resiste. Aquilo que é verdadeiro permanece. A fornalha revela a natureza de tudo o que passa por ela. O dia do Senhor expõe o que foi construído sobre aparência e o que foi edificado sobre temor. Malaquias confronta diretamente a falsa segurança religiosa. Não bastará pertencer ao povo da aliança se o coração não refletir essa aliança. Não bastará invocar o nome do Senhor se a vida não se alinhar ao seu caráter. O fogo não reconhece títulos, apenas realidade espiritual. E essa verdade pesa sobre o povo como uma advertência final antes do silêncio. Ao mesmo tempo, esse anúncio carrega uma promessa implícita. Se há um dia que consome, há também um dia que preserva. O juízo não vem para destruir indiscriminadamente, mas para fazer distinção definitiva. O mal não será apenas contido, será removido. A injustiça não será apenas denunciada, será encerrada. A proximidade desse dia intensifica a tensão espiritual. O povo agora entende que a espera
não é vazia. Cada geração se move em direção a esse momento decisivo. A pergunta já não é se o dia virá, mas como cada um será encontrado quando ele chegar. A justiça que parecia tardar revela-se paciente, não ausente. E enquanto o fogo é anunciado com seriedade absoluta, algo surpreendente começa a surgir na mesma profecia. No meio da imagem de destruição, uma promessa de luz começa a despontar. Para aqueles que temem o nome do Senhor, o dia não será apenas ardor, será amanhecer. A justiça que consome para uns se manifestará como cura para outros. E é nesse contraste que a revelação alcança um novo nível de profundidade. No mesmo anúncio que fala de fogo, Deus revela uma imagem que muda completamente o horizonte da esperança. Para os que temem o nome do Senhor, o dia não nasce como fornalha, mas como o amanhecer. O profeta não descreve apenas o fim do mal, mas o início de algo novo. O sol da justiça se levanta, não como símbolo abstrato, mas como promessa viva de restauração. A justiça que antes parecia distante, agora se aproxima, envolta em luz. A escolha da imagem não é casual. O sol nasce todos os dias sem alarde, mas governa todo o ritmo da vida. Ele revela o que estava oculto, dissipa a noite e devolve direção aos caminhos. Assim será a manifestação da justiça divina para os que temem o Senhor. Não será apenas punição do erro, mas revelação da verdade. Não será apenas correção externa, mas cura profunda, capaz de alcançar aquilo que a religião jamais conseguiu tocar. Malaquias afirma que há cura nas asas desse sol. A justiça que vem de Deus não é fria nem impessoal. Ela carrega restauração para os feridos pela espera, para os cansados da injustiça aparente, para os que permaneceram fiéis, mesmo quando a fé parecia não produzir resultados visíveis. Essa cura não é apenas física ou social. Ela alcança a alma ferida pela frustração, o coração marcado pela dúvida e a esperança desgastada pelo tempo. Aqui, a profecia começa a apontar com clareza para além do próprio livro. O sol da justiça não é um evento impessoal, mas uma manifestação pessoal de Deus em favor do seu povo. A justiça deixa de ser apenas atributo e passa a se revelar como presença. O amanhecer não é apenas mudança de cenário, é encontro. Aqueles que viveram à sombra agora caminharão na luz. Essa promessa redefine completamente a compreensão do juízo. Para uns, o mesmo dia será destruição. Para outros, será libertação. A diferença não está no dia, mas no coração. O temor do Senhor se torna o critério que separa noite e manhã. Quem viveu à margem da reverência verá o sol como exposição. Quem viveu no temor o verá como consolo. Malaquias descreve os que recebem essa luz como aqueles que saltam de alegria. A imagem não é de contenção, mas de liberdade. Não é de sobrevivência, mas de restauração plena. O povo que antes caminhava sob peso religioso, agora se move com leveza espiritual. A justiça que parecia ameaça se transforma em libertação interior. Essa promessa não elimina o peso do juízo, mas o completa. O mesmo Deus que consome o mal é o Deus que restaura os fiéis. O sol da justiça não surge para suavizar a verdade, mas para manifestá-la plenamente. Ele ilumina, revela, corrige e cura. E ao fazer isso, prepara o coração do povo para compreender que a resposta definitiva de Deus não virá apenas como evento, mas como pessoa. O amanhecer anunciado por Malaquias não encerra a história, ele a direciona. O povo começa a entender que a justiça aguardada por gerações não será apenas um ato, mas uma presença contínua. E à medida que essa luz se aproxima, uma pergunta inevitável começa a se formar. Como essa justiça poderá curar sem destruir, confrontar sem aniquilar e restaurar sem comprometer a santidade?
A resposta exige algo ainda mais profundo, um paradoxo que a profecia está prestes a revelar. O mesmo sol que nasce para curar é o mesmo que expõe tudo o que estava escondido. Essa é a tensão que Malaquias mantém viva, porque a justiça de Deus não se divide em partes opostas. Ela é inteira. A luz que restaura também revela. As asas que trazem cura carregam autoridade. O paradoxo não está em Deus, mas na maneira como o coração humano reage à sua presença. A promessa de cura não ignora o pecado, ela o atravessa. Não há restauração verdadeira sem confronto. O sol da justiça não contorna as feridas, ele as ilumina para que sejam tratadas. Aquilo que a religião cobriu com rituais, Deus expõe com verdade. Aquilo que foi varrido para debaixo do altar, a luz traz à superfície. A cura prometida não é anestesia espiritual, é transformação profunda. Malaquias conduz o leitor a compreender que a justiça divina não opera como julgamentos humanos. Os homens punem para excluir. Deus corrige para restaurar. A justiça que nasce com o sol não vem para apagar a identidade do povo, mas para purificá-la. O fogo que consome o orgulho é o mesmo que remove as impurezas que impedem a vida de florescer. A cura acontece exatamente onde antes havia resistência. Esse paradoxo aponta para algo maior do que um evento futuro. Ele anuncia uma forma de agir divina que ultrapassa expectativas humanas. Como pode a justiça confrontar sem destruir os que falham? Como pode a santidade tocar o impuro sem ser contaminada? Malaquias não responde essas perguntas diretamente, mas prepara o coração para reconhecê-las quando a resposta se manifestar. A imagem das asas carrega profundo significado. Elas não esmagam, cobrem, não ferem, protegem. A justiça que vem do Senhor não se impõe com brutalidade, mas com autoridade serena. Ela alcança os quebrantados sem reforçar a culpa e confronta os soberbos sem negociar a verdade. Esse equilíbrio não nasce da relativização do pecado, mas da soberania absoluta de Deus sobre ele. A cura prometida não é instantânea nem superficial. Ela envolve libertação interior, restauração da esperança e reorganização da vida sob a luz da verdade. Os que temem o nome do Senhor não são poupados do confronto, mas são sustentados durante ele. A justiça não os destrói, os redefine. A luz não os envergonha, os alinha. Nesse ponto, a profecia começa a revelar que a resposta definitiva de Deus não será apenas um ato judicial, mas um encontro. A justiça não será apenas proclamada, será encarnada. O sol da justiça não surgirá apenas como sinal nos céus, mas como presença entre os homens. E quando isso acontecer, o paradoxo encontrará sua explicação viva. Malaquias deixa o leitor à beira dessa revelação. A cura é real, a justiça é inegociável, a santidade permanece intacta. Algo ou alguém deverá sustentar tudo isso ao mesmo tempo. E enquanto o povo tenta compreender como a luz pode curar sem consumir, a história avança silenciosamente para o momento em que esse mistério será plenamente revelado. Quando essa luz finalmente se estabelece, o efeito não é contenção, mas liberdade. Malaquias descreve os que recebem o sol da justiça como aqueles que saltam como bezerros soltos do curral. A imagem é simples, mas carregada de significado espiritual profundo. Não se trata de euforia passageira, mas de alívio após longa restrição. É a alegria de quem viveu sob peso constante e de repente descobre que as correntes invisíveis foram quebradas. O cativeiro do qual esses não saem não é político, nem geográfico, é interior. Durante gerações, o povo carregou o fardo de uma religião que conhecia a lei, mas já não experimentava a vida que ela apontava. A obediência havia se tornado pesada,
a esperança distante, e a justiça parecia sempre fora de alcance. Quando o sol da justiça se levanta, não apenas corrige o caminho, mas devolve sentido à caminhada. Essa alegria não nasce da ausência de confronto, mas do resultado dele. Os que temem o nome do Senhor não são poupados do processo, mas atravessam a disciplina e emergem restaurados. A luz não apenas revela o erro, mas aponta a direção. O coração que antes se escondia agora caminha com clareza. A fé que antes resistia por obrigação agora se move por convicção viva. Malaquias mostra que essa libertação transforma a maneira como o povo se posiciona no mundo. Aqueles que antes se sentiam oprimidos pela prosperidade dos ímpios agora caminham com segurança interior. A comparação perde força porque a identidade foi restaurada. Não é mais necessário medir a justiça de Deus pelo sucesso alheio quando a alma já encontrou descanso na verdade. A imagem do salto comunica espontaneidade. Não há cálculo, não há esforço deliberado. A alegria flui naturalmente quando o peso é removido. Isso revela que a justiça divina não apenas organiza o futuro, mas cura o passado. Feridas acumuladas pela espera, pela dúvida e pela frustração são tocadas pela luz. O coração volta a respirar. Essa libertação também redefine a obediência. Servir ao Senhor deixa de ser fardo e se torna resposta. O temor não desaparece, mas é purificado. Já não é medo de punição, mas reverência diante da graça revelada. O povo que experimenta essa alegria não se afasta da santidade, aproxima-se dela com mais profundidade. Malaquias deixa claro que essa alegria não é universal. Ela pertence àqueles que aguardaram, confiaram e permaneceram. Não é recompensa por mérito, mas consequência de uma relação restaurada. A luz não cria essa alegria do nada. Ela a desperta em corações que já haviam aprendido a temer o nome do Senhor. À medida que essa libertação interior se estabelece, a narrativa se aproxima de um encerramento solene. A alegria não elimina a vigilância. A luz não dispensa a preparação. Algo ainda precisa acontecer antes que o silêncio se instale completamente. Uma voz final precisa ser anunciada. Um mensageiro precisa preparar o caminho, porque antes que o sol seja plenamente reconhecido, os corações ainda precisarão ser alinhados para recebê-lo. Antes que a voz profética se cale, Deus anuncia que ainda há um ajuste final a ser feito no coração do povo. O sol da justiça foi prometido, a cura foi revelada, a alegria foi descrita, mas o caminho até esse amanhecer exige preparação. Malaquias encerra sua mensagem apontando para um mensageiro que virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Não é o fim da história, é o último chamado antes do silêncio. A referência a Elias não surge como nostalgia histórica, mas como símbolo de uma missão espiritual específica. Elias foi o profeta que confrontou corações divididos, que chamou o povo a escolher entre a aparência religiosa e a fidelidade verdadeira. Ele não negociou com a idolatria, não suavizou a verdade, não buscou aprovação. Sua missão foi restaurar o temor do Senhor em uma geração confusa. E agora, Malaquias declara que esse mesmo espírito de confronto e restauração voltará a se manifestar. O objetivo desse mensageiro não é introduzir uma nova doutrina, mas preparar corações. Ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa declaração revela que o problema espiritual de Israel alcançou o nível mais profundo da sociedade. A ruptura não é apenas religiosa, é relacional. Quando gerações deixam de se compreender espiritualmente, o futuro se torna frágil. A restauração precisa começar dentro do lar antes de alcançar a nação. Esse anúncio carrega urgência. Se essa conversão não acontecer, a terra será ferida com maldição. Não se trata de ameaça vazia.
mas de consequência espiritual inevitável. Um povo que recebe luz sem arrependimento não experimenta cura, experimenta juízo. O mensageiro vem para alinhar o coração antes que a presença plena da justiça se manifeste. Aqui, o Antigo Testamento se aproxima de seu encerramento com uma tensão solene. Não há explosão de glória, nem cumprimento imediato. Há expectativa, há preparação. Há silêncio se aproximando. O céu se fecha não por abandono, mas porque a próxima palavra será definitiva. Tudo o que precisava ser anunciado foi dito. Tudo o que precisava ser revelado foi entregue. Agora, resta esperar. O silêncio que se seguirá não será vazio. Ele será carregado de promessa. Durante 400 anos não haverá nova profecia registrada, mas a palavra de Malaquias continuará ecoando na consciência de Israel. Cada geração nascerá sob a sombra dessa expectativa. O sol foi prometido, o mensageiro foi anunciado, o dia foi determinado. A história agora se move em direção ao cumprimento. Esse intervalo entre a promessa e a manifestação não diminui a fidelidade de Deus. Ele aprova. O povo terá de decidir se permanecerá fiel, mesmo quando não houver novas vozes, novos sinais ou novas revelações. O temor do Senhor precisará sustentar a esperança no silêncio. A fé será testada não pela oposição, mas pela espera. Malaquias encerra sem resolver todas as tensões, porque elas não devem ser resolvidas ali. O último livro do Antigo Testamento não fecha com resposta, mas com preparação. Ele não conclui com luz plena, mas com a promessa de um amanhecer inevitável. Entre Elias e o silêncio, Deus ensina que a esperança verdadeira não depende da frequência da voz profética, mas da fidelidade àquele que prometeu falar novamente. E quando essa voz finalmente romper o silêncio, não será apenas mais uma profecia, será o cumprimento de tudo o que foi anunciado. O sol da justiça não surgirá em palavras, mas em presença. Até lá, o coração precisará permanecer vigilante, alinhado e disposto a reconhecer a luz quando ela finalmente romper a noite. O céu se fecha, e com ele as vozes proféticas se calam. Não há novos oráculos, não há confrontos públicos, não há palavras frescas vindas do Senhor. Ainda assim, a promessa permanece viva. 400 anos se estendem diante de Israel como uma longa noite, não marcada pela ausência de Deus, mas pela ausência de novas declarações. O silêncio não é esquecimento, é espera. Cada geração nasce ouvindo ecos antigos. O sol da justiça foi prometido. O mensageiro foi anunciado. O dia foi determinado. Mas o cumprimento não vem imediatamente. O povo aprende que a fidelidade verdadeira não se sustenta pela novidade, mas pela memória. Aqueles que temem o nome do Senhor continuam transmitindo as promessas, guardando as Escrituras e ensinando aos filhos que a luz ainda virá. Esse período molda o coração de Israel de forma profunda. A fé deixa de depender da voz do profeta e passa a se apoiar na palavra já revelada. O silêncio filtra intenções. Alguns abandonam a esperança, outros a transformam em expectativa política, mas há os que permanecem atentos, aguardando não um sinal espetacular, mas o cumprimento fiel da promessa antiga. Malaquias, mesmo em silêncio, continua falando. Cada vez que a injustiça parece vencer, o povo se lembra do dia ardente. Cada vez que a opressão pesa, a imagem do sol da justiça ressurge como consolo. A promessa não se desgasta com o tempo. Pelo contrário, ela se aprofunda. A espera purifica a expectativa e elimina falsas interpretações. Durante esses séculos, o desejo por libertação cresce, mas também se distorce. Muitos passam a esperar um sol político, um libertador militar, uma justiça moldada aos interesses humanos. Poucos percebem que a promessa não fala de domínio externo, mas de cura interior. O silêncio testa não apenas a paciência, mas a compreensão espiritual do povo.
Quando o tempo finalmente se completa, o mundo não está preparado como imagina. A fé institucional está rígida, a religião se tornou pesada, a esperança foi cercada por regras e tradições humanas. Ainda assim, há corações atentos esperando algo diferente. Eles não sabem o dia nem a hora, mas reconhecem que a noite não é eterna. O silêncio chega ao fim, não com trovão, mas com voz. Não com espetáculo, mas com anúncio. A promessa atravessa o tempo intacta, porque nunca dependeu da pressa humana. O sol da justiça não se apressou, mas também não se atrasou. Ele aguardou o momento exato determinado pelo Pai. Esse capítulo final do Antigo Testamento não termina com desfecho, mas com expectativa amadurecida. A espera ensinou discernimento, o silêncio ensinou confiança, a promessa ensinou fidelidade. Tudo agora está pronto para o cumprimento que não será apenas ouvido, mas visto. E quando a luz finalmente romper, não surgirá como símbolo distante, mas como presença real entre os homens. A noite chegará ao fim. A promessa se tornará carne. O sol da justiça nascerá, não apenas para ser anunciado, mas para ser seguido. O silêncio cumpriu seu propósito. A história está prestes a mudar para sempre. A luz não rompe a noite com violência. Ela simplesmente aparece, e tudo passa a ser visto como realmente é. O livro de Malaquias termina em expectativa, mas a história não termina ali. Aquilo que foi prometido no silêncio nasce no tempo certo, não como conceito, não como símbolo distante, mas como presença viva. O sol da justiça não surge para confirmar expectativas humanas, mas para revelar o coração de Deus. Tudo o que Malaquias denunciou encontra resposta nessa luz. O amor que foi questionado se manifesta de forma incontestável. A fidelidade que parecia invisível se torna palpável. A justiça que parecia tardar se revela perfeita, não apressada, não atrasada. O sol não nasce apenas para iluminar o caminho, mas para ser o próprio caminho. A justiça deixa de ser apenas atributo divino e passa a caminhar entre os homens. Aqueles que temeram o nome do Senhor reconhecem essa luz não porque entenderam todos os detalhes da profecia, mas porque seus corações foram preparados pela espera. O temor os ensinou a discernir. A fidelidade os manteve atentos. O silêncio os purificou. Quando o sol nasce, eles não fogem da luz, eles se aproximam dela. Essa luz não elimina o peso da verdade, pelo contrário, ela a aprofunda. O que antes era confrontado por palavras agora é confrontado pela presença. A justiça não grita, ela se impõe pela autoridade do amor que se entrega. A cura prometida nas asas do sol não ignora a cruz, passa por ela. A restauração não acontece sem custo. A justiça não é negociada, é cumprida. Malaquias apontou para esse momento sem vê-lo plenamente. Ele anunciou o amanhecer, mas não caminhou sob sua luz. Ainda assim, sua profecia permanece como testemunho de que Deus nunca deixou o mundo sem direção. Mesmo no silêncio, a promessa avançava. Mesmo na espera, a luz se aproximava. O sol da justiça nunca esteve ausente, ele apenas aguardava o momento determinado. Quando essa luz se estabelece, ela redefine tudo. A religião sem vida é exposta. A fé superficial perde força. O coração dividido é chamado ao arrependimento. Mas ao mesmo tempo, os cansados encontram descanso, os quebrantados encontram cura, e os que permaneceram fiéis descobrem que nenhuma espera foi em vão. A justiça não apenas corrige, ela restaura. Não apenas julga, mas salva. O fim de Malaquias não é encerramento, é convite. Um convite a viver à luz do sol da justiça, não apenas aguardando um dia futuro, mas permitindo que essa luz governe o presente. O temor do Senhor deixa de ser defesa contra o juízo.
e se torna resposta de amor à verdade revelada. A esperança deixa de ser expectativa distante e se transforma em vida orientada pela luz. O silêncio cumpriu seu papel. A promessa se cumpriu. A luz nasceu. E agora, a pergunta que atravessa gerações não é mais onde está a justiça, mas o que cada coração fará diante dela, porque o sol da justiça já se levantou. E tudo o que resta é decidir se caminharemos na luz ou se continuaremos preferindo as sombras. A história não termina com a revelação da luz, porque a luz exige resposta. O sol da justiça não nasce apenas para ser contemplado, mas para governar. Malaquias encerra sua mensagem deixando claro que a maior crise nunca foi a ausência de sinais, nem a demora da justiça, mas a disposição do coração humano diante da verdade revelada. A luz expõe, cura e direciona, mas nunca força. Ela convida. Tudo o que foi anunciado ao longo da profecia converge para esse ponto decisivo. O amor que foi questionado agora se mostra sacrificial. A justiça que parecia severa se revela redentora. A fidelidade que sustentou o povo no silêncio se confirma como fundamento eterno. O sol da justiça não apenas resolve tensões antigas, ele redefine o significado de justiça, poder e salvação. Aqueles que caminham nessa luz descobrem que o temor do Senhor não é prisão, é liberdade. Não é peso, é clareza. Não é medo de punição, é reverência diante de uma graça que não relativiza o pecado, mas oferece restauração completa. A justiça não se opõe ao amor. Ela o revela em sua forma mais pura. Malaquias termina sem apelos emocionais, sem encerramentos triunfalistas, sem promessas fáceis. Ele termina com responsabilidade espiritual. A promessa foi cumprida. A luz foi dada. A revelação foi feita. Agora, cada geração é chamada a decidir se viverá à sombra da religiosidade vazia ou sob o governo da justiça viva que ilumina tudo. O sol da justiça continua a se levantar para todos, mas nem todos escolhem caminhar em sua luz. Alguns se incomodam com o que ela revela. Outros tentam reduzi-la a símbolo, mas os que temem o nome do Senhor aprendem a viver orientados por ela, mesmo quando isso exige confronto, renúncia e transformação contínua. A mensagem final de Malaquias não é apenas escatológica, é profundamente prática. A justiça de Deus não pertence apenas ao fim dos tempos. Ela invade o presente. Ela molda escolhas, redefine prioridades e alinha o coração à verdade. Viver sob essa luz é permitir que ela governe cada área da vida sem reservas. O Antigo Testamento se encerra apontando para frente, não para trás. Ele não termina em trevas, mas em expectativa cumprida. O sol da justiça já nasceu. A cura já foi oferecida. A luz já brilha. O silêncio já foi quebrado. E diante dessa realidade, resta apenas uma pergunta silenciosa, mas eterna. Como viveremos agora que a noite passou? Essa pergunta não exige pressa, mas honestidade. Não exige perfeição, mas temor. Não exige respostas prontas, mas um coração disposto a caminhar na luz, mesmo quando ela revela o que precisa ser transformado. Porque o sol da justiça não apenas ilumina o caminho, ele se torna o próprio caminho para aqueles que decidem segui-lo.